Não há muito o que fazer na Antártica, exceto o trabalho científico. Você poderia conferir a vida selvagem, como alguns pinguins e focas, e veria uma baleia ocasional nadando por aí. A Antártica é uma das maiores terras no nosso planeta, que só é habitada por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Esses cientistas cavaram um buraco através de um gelo bastante espesso para estudar o ar antigo e como a atmosfera se limpa. Eles usaram uma broca especial e cavaram um furo cilíndrico 140 metros abaixo da superfície. Parte desse gelo pode ter até 800 mil anos e é um bom indicador de como era o clima no passado. É como verificar anéis de árvores para determinar quantos anos tem uma determinada árvore, só que é um pouco mais complicado do que isso. Após a escavação, eles decidiram jogar um pouco de gelo no fundo do buraco para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que ouviram alguns sons realmente incomuns. Parecia que os cientistas estavam em uma nave espacial viajando por um monte de obstáculos com muitas rochas esmagando umas às outras. Os barulhos mudaram ao longo da rápida descida do bloco de gelo, variando de uma tonalidade aguda e terminando com um som de batimento cardíaco grave. Os cientistas ficaram intrigados quando ouviram esse som pela primeira vez e jogaram mais um pouco de gelo apenas para descobrir que o mesmo tipo de som seria produzido, só que com algumas variações. Eles não sabiam dizer o que havia lá embaixo e, mais importante, por que esses sons eram produzidos. A Antártica possui alguns vulcões, muitos dos quais estão sob camadas de gelo super grossas. Os cientistas descobriram 91 vulcões e alegaram que poderia haver mais, potencialmente tornando-se a região vulcânica mais extensa do mundo. Enquanto faziam pesquisas científicas regulares, eles se depararam com muitas grandes figuras em forma de cone no subsolo, alguns soterrados sob 3 quilômetros de gelo. Alguns dos picos tinham mais de 900 metros de altura e dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas na superfície, a Antártica é tão plana quanto uma folha de papel. Os cientistas podem ter jogado aquele bloco de gelo dentro de um vulcão real, mas é improvável. Mesmo que a presença subterrânea do vulcão tenha sido descoberta por acidente, há uma pequena chance de eles estarem realmente em cima de um vulcão onde sua estação de trabalho foi configurada. É mais provável que eles tenham trabalhado em uma área onde estudar climas antigos é mais fácil e menos perigoso do que outros lugares. Eles coletam amostras de gelo e as estudam em laboratório. É como descobrir um inseto pré-histórico dentro do âmbar há milhões de anos, quando os dinossauros costumavam vagar pela Terra. Mas em vez de pequenos insetos, os cientistas estudam poeira antiga, bolhas de ar, sais marinhos, cinzas vulcânicas e qualquer outra coisa que possa ter vindo do meio ambiente. Eles podem praticamente dizer como era o clima no passado. Essas amostras de gelo podem revelar que o manto de gelo ocidental da Antártica derreteu quando o clima da Terra aqueceu. Se isso aconteceu, então é provável que aconteça novamente. Isso significaria o aumento do nível do mar, afetando cidades costeiras e pequenas ilhas remotas. Mas os cientistas não têm certeza se é verdade, apesar de existirem algumas evidências que apoiam essa teoria. O processo de estudo de amostras de gelo pode levar uma semana ou até um ano, dependendo do que encontrarem. A amostra é esmagada ou derretida pouco a pouco. E como aqueles anéis de árvores, quanto mais profunda a camada, mais voltamos no tempo. Para estudar bolhas antigas presas no gelo, os pesquisadores precisam esmagar as amostras sob um exaustor a vácuo para manter o ar atmosférico fora enquanto extraem o ar e o colocam em frascos. Existem vários instrumentos e dispositivos para estudar as amostras de gelo, mas como é tão sensível a danos, cada medição deve estar em um ambiente controlado para que nada seja comprometido. Os cientistas têm que usar vestimentas adequadas e muitas camadas de luvas, além de constantemente se ventilar. Mesmo algo tão pequeno e insignificante quanto uma impressão digital pode arruinar uma amostra. Eles procuram por certos padrões para ver mudanças na composição e temperatura da atmosfera, mas jogar alguns blocos de gelo em um buraco não seria tão ruim. A razão pela qual aquele fez um som tão peculiar é a mesma que faz um carro em movimento soar diferente quando está buzinando do que quando está parado. A palavra científica para isso é o efeito Doppler. É uma mudança óbvia na frequência de uma onda em relação a um observador que está se movendo em relação à fonte da onda. O efeito não significa que a frequência do som em si é alterada, ela simplesmente muda. E isso pode ser dito sobre outros tipos de onda, como água e luz. Mas as ondas sonoras são as mais populares quando se trata do efeito Doppler.
Então, quando os cientistas soltaram aquele bloco de gelo no fundo do buraco, as ondas sonoras voltaram para cima e saltaram ao redor do tubo estreito que eles perfuraram. É por isso que eles receberam o som de piu-piu. Não esqueçamos que esse bloco de gelo viajou 140 metros abaixo de nós. Navios de petróleo cavam buracos na crosta oceânica que vão milhares de metros abaixo da Terra. O poço super profundo de Kola, na Rússia, é o buraco mais profundo já feito por humanos. Vai mais de 12.200 metros abaixo da superfície e levou quase 20 anos para chegar em 12 quilômetros. Abaixo dele está apenas metade da distância até o manto. Em termos de toda a Terra, esse buraco muito profundo está literalmente arranhando a superfície. Este não era um buraco para cavar petróleo e também não estava no oceano. A perfuração foi interrompida em 1992, quando os engenheiros descobriram que as temperaturas estavam 37 graus Celsius mais altas do que haviam previsto. E então, o projeto foi abandonado e é apenas um buraco estéril agora. Mas esse é o mais próximo que cavamos do centro do planeta. O assustador é que alguns dos trabalhadores do local podiam ouvir vozes vindas de seu interior. No Iêmen, existe um antigo buraco de Barhout, no leste do país, no meio do deserto. Na verdade, está mais perto de Omã do que da capital Sanaa. Esse buraco confundiu especialistas e moradores locais. Ao contrário dos buracos na Rússia e na Antártica, ele não foi feito pelo homem. Ou foi? Já existe há muitos anos e os moradores locais tentam manter distância dele. Eles nem gostam de falar sobre o poço, já que afirmam que traz má sorte para aqueles ao seu redor ou para quem pronuncia seu nome. Eles afirmam que foi criado como uma prisão para espíritos, mas muitos descartam isso. O buraco tem 30 metros de largura e algo entre 100 e 200 metros de profundidade. Você também pode ouvir sons estranhos vindos do seu interior. Mas, de acordo com alguns cientistas, o poço tem pouca ou nenhuma ventilação e mal tem oxigênio lá embaixo. Portanto, é improvável que alguém ou alguma coisa viva lá. Foram captados alguns sons de resmungos baixos em março de 2016 na Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Alguns desses resmungos foram seguidos por gritos. Esses sons foram captados por um período de semanas, usando um microfone encapsulado em titânio para que a imensa pressão do ponto mais baixo da Terra não o esmagasse. Ele teve que ser baixado lentamente, já que lá tem 1000 vezes a pressão atmosférica do nível do mar. Durante 23 dias inteiros, o microfone gravou sons típicos de baleias passando e barcos navegando em cima, e até estrondos de terremotos próximos. Mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou aqueles sons iniciais. Os pesquisadores não conseguiam entender se o barulho do fundo da Fossa das Marianas era causado por humanos ou era natural. Eles também queriam saber se esses sons afetavam a vida marinha, como golfinhos e baleias que dependem da ecolocalização, mas ainda não conseguiram descobrir. Os cientistas estimam que o oceano é cerca de 10 vezes mais barulhento do que era há 50 anos. Com os desenvolvimentos tecnológicos na navegação, submarinos e construção subaquática, o oceano só ficará mais e mais barulhento com o tempo. As auroras boreais vêm com sons dos quais ninguém fala. Eles geralmente são audíveis quando as auroras estão em sua presença mais poderosa. Os cientistas sempre ficaram intrigados com o que causa o fraco estalo e crepitar, mesmo estando muito acima de nós. Usando microfones especiais, descobriram que os sons vinham de apenas 70 metros acima de nós, o que é bem baixo. Eles são causados por cargas elétricas ganhando energia em uma região específica das auroras. As cargas elétricas são perturbadas por tempestades magnéticas que criam as auroras boreais. A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas.
Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100 mil terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim, as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos, então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos, mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste.
Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1.000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos dois lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo?
pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. O
Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Era o início do século XX e 2 rivais, Robert Scott e Roald Amundsen, iniciaram suas expedições para se tornarem as primeiras pessoas na história a chegar ao Polo Sul. A corrida não foi fácil e terminou de forma trágica para Scott. Amundsen venceu e montou sua barraca no polo antes de seus rivais. Um membro da expedição de Scott, conhecida como Terra Nova, o geólogo britânico Thomas Griffith Taylor, não apenas sobreviveu às condições adversas, mas também fez uma descoberta inesperada. Em 1911, ele encontrou uma cachoeira do que parecia ser sangue na base rochosa da geleira, que agora leva seu nome. Os cientistas precisaram de mais de um século para descobrir o que está por trás dessa coloração sinistra. Uma equipe de cientistas americanos viajou para a geleira Taylor com poderosos microscópios eletrônicos para analisar seu conteúdo. Estudos anteriores haviam arranhado a superfície do enigma carmesim, mas ninguém havia feito uma análise em grande escala de sua composição mineralógica. Esses pesquisadores lançaram mão de todo um arsenal de equipamentos analíticos e detectaram pequenas nanoesferas ricas em ferro. Essas partículas minúsculas, com 1/100º do tamanho das células vermelhas do sangue humano, são originárias de micróbios antigos. Elas florescem abundantemente nas águas de derretimento da geleira Taylor. Essas nanoesferas estão repletas de ferro, silício, cálcio, alumínio e sódio, formando uma composição única que pinta a água subglacial com um tom vívido de vermelho. Essas nanoesferas não têm a estrutura cristalina usual encontrada nos minerais, razão pela qual os métodos de detecção anteriores não conseguiram detectá-las. As profundezas geladas da geleira Taylor abrigam uma antiga comunidade microbiana que prosperou em isolamento por milhares ou possivelmente até milhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar na busca por vida fora da Terra. O Dr. Ken Levy, cientista pesquisador da Universidade Johns Hopkins, tem uma experiência impressionante em materiais planetários e na análise de amostras marcianas. Ele decidiu descobrir o que aconteceria se um Mars Rover aterrissasse na Antártica. Será que ele conseguiria descobrir o que torna as cataratas de sangue tão fascinantemente vermelhas? Assim, os pesquisadores trataram as Blood Falls como um local de pouso marciano simulado. Eles usaram técnicas inspiradas nos rovers que exploram o planeta vermelho. As amostras coletadas foram enviadas para as instalações de processamento da Johns Hopkins. Lá, Levy liberou o poder da microscopia eletrônica de transmissão e revelou as enigmáticas nanoesferas. Ele chegou à conclusão de que nossos métodos atuais de análise das superfícies de outros planetas com rovers são insuficientes. Eles não conseguem desvendar a verdadeira natureza dos materiais ambientais, especialmente em planetas frios como Marte. Esses materiais podem ser muito pequenos e não cristalinos, o que atrapalha nossos métodos de detecção. Para realmente compreender a essência dos planetas rochosos, precisaremos de microscópios eletrônicos de transmissão. Colocar um deles em um Mars Rover ainda não é viável, mas pode significar o início de uma nova era na exploração espacial.
Você já viu uma cachoeira em chamas? Todo mês de fevereiro, quando as estrelas se alinham da maneira certa, a cachoeira Horsetail, no Parque Nacional de Yosemite, recebe uma transformação sensacional. Quando o sol se põe, seus raios atingem a cachoeira no ângulo perfeito, transformando-a em uma exibição de tons vibrantes de laranja e vermelho. Não sabemos exatamente quem e quando se descobriu esse milagre natural. É possível que os habitantes originais do vale soubessem de sua existência, mas não divulgaram. Foi somente em 1973 que o fotógrafo Galen Rowell tirou a primeira foto conhecida da cachoeira, trazendo-a para o centro das atenções. Desde então, a Firefall se tornou uma sensação global, espalhando-se como um incêndio nas mídias sociais e atraindo multidões de todos os lugares. Essa magnífica cascata atrai centenas de espectadores todos os anos, mas eles só podem ver o espetáculo sob certas condições. Em primeiro lugar, a Horsetail Fall precisa de um riacho caudaloso. Se não houver neve suficiente em fevereiro, a cachoeira não terá água para criar a mágica. As temperaturas devem ser quentes para derreter a camada de neve durante o dia. Se estiver muito frio, a neve permanecerá congelada e o espetáculo de fogo não se acenderá. Em segundo lugar, precisamos de um céu limpo no oeste ao pôr do sol. Os raios de sol precisam de um caminho reto para atingir o Horsetail Fall e fazer com que ele ganhe vida. E como o clima em Yosemite está sempre mudando, as nuvens podem se dissipar magicamente bem na hora do show. Se todas as condições estiverem corretas, você testemunhará a Yosemite Firefall em toda a sua glória por cerca de 10 minutos. O mistério das pedras de vela no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, tem intrigado os cientistas há anos. As pesadas pedras parecem ter vontade própria e se movem pela Racetrack Playa, um leito de lago seco. Elas deixam um rastro na lama rachada. Havia todos os tipos de teorias para explicar esse fenômeno, desde campos magnéticos ou dust devils, que são fortes redemoinhos, até brincadeiras maliciosas. Ninguém realmente testemunhou essas rochas em ação, o que só aumentou o mistério. Em 2006, um cientista da NASA chamado Ralph Lawrence entrou em cena. Ele estava estudando as condições climáticas em outros planetas, mas não conseguiu resistir ao fascínio do Vale da Morte e daquelas pedras de vela esquivas. Ele teve um momento de eureka enquanto mexia na mesa da cozinha com um recipiente Tupperware. Lawrence encheu o recipiente com água, deixando uma pequena pedra para fora e o colocou no freezer. Em seguida, ele colocou essa construção gelada em uma grande bandeja de água com areia no fundo e soprou suavemente sobre ela. A pedra começou a deslizar pela água, deixando um rastro na areia. Lawrence estava estudando como o gelo pode fazer com que grandes rochas flutuem e se movam ao longo das praias de maré no Mar Ártico. Aplicando esse conhecimento, ele e sua equipe de pesquisa descobriram que, sob certas condições de inverno no Vale da Morte, água e gelo suficientes poderiam se formar para fazer as rochas flutuarem pela Racetrack Playa como uma brisa leve, e ao deslizarem, elas deixavam sua marca no terreno lamacento. O Rio de 5 Cores Caño Cristales, na Colômbia, tem o título não oficial de rio mais bonito do mundo. Na maior parte do ano, ele se parece com qualquer outro rio comum. A verdadeira mágica acontece entre as estações úmida e seca, quando o nível da água está perfeito. O fundo desse rio único é revestido por uma planta especial, e quando as condições são adequadas, ele se transforma em uma deslumbrante exibição de cores. Pense em vermelhos vibrantes, amarelos deslumbrantes e verdes exuberantes, todos se misturando com a água azul. É como entrar em um arco-íris vivo com milhares de tons entre eles. Essa exibição fenomenal dura apenas algumas semanas, de setembro a novembro. Durante a estação úmida da Colômbia, o rio flui muito rápido e profundamente, cobrindo o fundo do rio e negando às plantas a luz solar necessária para ficarem vermelhas. E na estação seca, simplesmente não há água suficiente para sustentar a vida vibrante do rio. Portanto, você precisa pegá-lo no momento certo. A razão por trás das praias das Maldivas brilharem no escuro à noite não é um mistério, mas isso não as torna menos impressionantes. Isso acontece graças ao plâncton bioluminescente. Essas criaturas minúsculas são como pequenas bolas de discoteca subaquáticas, emitindo um brilho azul frio quando estão agitadas ou em movimento. Imagine caminhar ao longo da costa e deixar para trás pegadas brilhantes. Você pode até nadar à noite entre esses plânctons mágicos. Os pesquisadores descobriram que sua bioluminescência é, na verdade, um mecanismo de defesa inteligente contra predadores. Quando esses micro-organismos piscam suas pequenas luzes azuis, eles desorientam e surpreendem seus agressores.
O plâncton produz essa luz usando uma substância química chamada luciferina. Esses plânctons encantadores podem aparecer em qualquer época do ano, mas as melhores chances de vê-los em toda a sua glória brilhante são de junho a dezembro. Durante esse período, há um volume maior de plâncton nos mares das Maldivas, criando as condições perfeitas para um espetáculo luminoso depois que o sol se põe e o céu noturno toma conta. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo.
No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará, continua sendo um mistério para o cientista. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente. Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar.
Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem, nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto.
Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. Veja isso! O que esse círculo de gelo de formato perfeito está fazendo no meio do rio? Como apareceu lá? Para que ele se forme, as condições devem ser muito peculiares. Então vamos ver se você consegue fazer algo semelhante em casa. Esse círculo também é chamado de disco e panela. Se forma em rios, lagos e riachos, quando o gelo se acumula no centro do corpo de água movido por um redemoinho. O fato é que os redemoinhos aleatórios tendem a seguir rotas circulares, e no inverno os cristais geralmente se acumulam nessas águas de movimento lento. Como resultado, produzem discos circulares, e a correnteza não permite que eles se afastem. Ela apenas os gira lentamente em um único lugar. À medida que um círculo de gelo gira, bate em outros pedaços ou na costa e é lapidado até ficar perfeitamente redondo. Há outra maneira de fazer isso. Quando um copo d'água fica coberto de gelo, uma corrente que viaja por baixo pode quebrar um pedaço dele e começar a girá-lo até que tenha o formato de um círculo. Esses discos podem ser realmente grandes, com até 15 metros de diâmetro. Outro fenômeno de gelo incrível é chamado de penitente. Esse tipo de formação de neve é encontrado em altitudes muito elevadas. Em grande número e bem espaçado, se parece com lâminas longas e finas de neve ou gelo endurecido que apontam para o sol. Essas torres crescem sobre regiões cobertas de neve e glaciais nos Andes secos, a uma altura de mais de 4.000 metros. Alguns penitentes têm apenas alguns centímetros de altura, enquanto outros chegam a 5 metros, ou seja, aproximadamente a altura de 3 pessoas. Essas estruturas irregulares se formam devido ao processo chamado de sublimação. É um pouco semelhante ao derretimento, mas nesse caso o Sol transforma a neve diretamente em vapor sem derretê-la primeiro. Em outras palavras, o gelo pula o estágio líquido e passa da forma sólida para a gasosa. As áreas curvas da superfície se aquecem e sublimam mais rapidamente do que as outras, formando amassados. É assim que os penitentes são formados, e é por isso que se inclinam na direção dos raios solares. Já esse se chama gelo de coelho. Não é fofo? Esse fenômeno também tem outros nomes: flor, lã, fita de gelo. Escolha o que quiser. Vou me ater ao gelo de coelho. Ele se forma quando o ar esfriou até temperaturas congelantes, mas o solo ainda não congelou. A seiva nos caules das plantas se expande durante o congelamento, e esse processo causa rachaduras ao longo deles. O que acontece em seguida é que a água é sugada por essas rachaduras. Ela congela quando entra em contato com o ar.
Esse processo forma camadas super finas de gelo, criando algo que se assemelha a fitas ou pétalas. O mesmo fenômeno acontece com as plantas lenhosas, mas nesse caso o gelo é ainda mais fino, mais parecido com um fio de cabelo. Essas formações são incrivelmente delicadas, portanto, se quiser vê-las, procure no início da manhã em áreas sombreadas. Também pode encontrar flores de gelo flutuando na superfície de um lago ou mar recém-congelado. Em 2009, uma equipe de cientistas da Universidade de Washington estava navegando perto do Polo Norte. Foi quando descobriu um grande campo dessas lindas formações. Mas o melhor de tudo foi que, quando seus integrantes derreteram algumas dessas flores, notaram que a água continha um número excepcionalmente grande de bactérias. Mas como essas incríveis formações surgem? O ar deve ser extremamente frio, mais do que a superfície do oceano, e muito seco. Quando essa diferença acontece, a secura retira um pouco da umidade da água. O ar fica úmido, mas apenas por um tempo. O frio torna esse vapor de água pesado. Não é de se admirar que o ar queira se livrar desse peso adicional. Assim, cristal por cristal, ele se transforma novamente em gelo, criando delicadas flores, às vezes com até 7 centímetros de altura. O oceano literalmente floresce. O gelo de agulha também tem muitos nomes, e os mais criativos são colunas, franjas e castelos de gelo. Esse tipo ocorre de forma semelhante ao de coelho, mas a água é retirada da superfície do solo por meio de capilares estreitos, e então congela em colunas semelhantes a agulhas. À primeira vista, essas formações parecem feno enfardado, mas feito de neve. E na verdade, essa é uma descrição bastante precisa. Você sabe como o feno é enrolado em grandes bolas? Pois bem, é da mesma maneira que os rolos de neve são criados. O vento sopra um pedaço de neve no chão. Ao rolar, ele pega ainda mais neve, aumentando de tamanho. Os rolos geralmente são cilíndricos e ocos por dentro, pois a primeira camada geralmente se desprende à medida que se movem. Essas formações podem ter mais de meio metro de diâmetro e ocorrem quando as temperaturas estão próximas do derretimento e há uma camada fresca de neve fofa no solo. E ela não deve grudar na superfície em que se encontra. Não se esqueça também do vento. Ele deve ser forte o suficiente para fazer o rolo. Rolar, mas não tão forte a ponto de quebrá-lo. Essas condições parecem bastante precisas. É por isso que é um fenômeno tão raro. Mas não é só o gelo que cria coisas incrivelmente belas. O fogo também é capaz. Veja o cabelo de pele. Esses fios finos podem parecer dourados e bonitos, mas é muito perigoso pegá-los. O vento às vezes obtém pequenas gotas de lava provenientes de vulcões ativos. Elas são levadas a quilômetros de distância da abertura e são esticadas em fios de vidro super finos, também chamados de lava capilar. Alguns podem ter até 2 metros de comprimento. Você já se aqueceu? Então é hora de se refrescar novamente. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para não serem atingidos por enormes pedaços de gelo que caíam do céu. Foi a infame tempestade de granizo do Alabama que causou prejuízos de milhões de dólares. Após a tormenta, parecia que o local havia sido completamente destruído por selvagens. Vitrines e outdoors quebrados, para-brisas de carros amassados e buracos nos telhados. Mas o que deixou os pesquisadores realmente empolgados foi uma pedra de granizo encontrada perto da cidade de Cullman, no Alabama. Esse monstro do tamanho de uma bola de softball tinha mais de 13 centímetros de diâmetro e, portanto, estabeleceu um novo recorde local. Agora, observe essas lindas bolhas. São bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos de latitude norte, como o Abraham, em Alberta, Canadá, essas bolhas aparecem quando restos de animais, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias, que posteriormente excretam gás metano. Mas não se deixe enganar pela beleza desse fenômeno. Quando chega a primavera, o gelo derrete e as bolhas de metano começam a efervescer e estourar de maneira incrível. Só que se você acender uma fogueira na área, tudo pode explodir. Imagine surfar em uma onda perfeita, quando de repente ela congela. Bem, isso parece assustador. Felizmente essas coisas não acontecem na vida, certo? Errado! Você pode ver ondas congeladas incríveis na Antártica. Elas acontecem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior espreme as bolhas de ar para fora dele. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento e recongelamento do gelo. E um bônus, as cataratas do Niágara congeladas.
Em 2018, as lendárias cachoeiras localizadas na fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e Ontário, no Canadá, conseguiram fazer com que tudo ficasse em silêncio. Os turistas que chegaram para admirar o poder do rugido das águas ficaram surpresos ao encontrar as cataratas congeladas. Bem, não exatamente congeladas, pois tal feito é impossível para uma massa de água corrente tão grande. Mas as gotículas microscópicas que foram transportadas pelo ar das cataratas, bem como a névoa, formaram uma crosta sobre a água corrente. Como resultado, você poderia olhar para as cachoeiras e ter certeza de que estavam congeladas. Na realidade, a água continuava fluindo, mas estava escondida sob o gelo.